Oi, gente. Bom dia ainda. Vamos agora para reprodutor feminino. Sistema reprodutor feminino, nossa aula de histologia. Bom, o sistema reprodutor feminino, ele é formado pelos ovários, são dois ováriozinhos, pela tuba uterina ou trompas de falópio também, o útero, que são duas também trompas, o útero, um órgão único, canal vaginal e o órgão externo, certo? Clitóris, lábios maiores, lábios menores. Então, esse é o trato reprodutor feminino. Ele fica no meio entre o sistema urinário, que a gente tem a bexiga urinária com a uretra, e aqui atrás a gente tem, ó, intestino grosso, cólon, o reto e canal anal, certo? A uretra, como a gente viu no homem, que é comum entre o sistema urinário e o reprodutor, na mulher não. A uretra faz parte só do sistema urinário e o epitélio dela vai ser todo epitélio pavimentoso, estratificado, não queratinizado, um epitélio de proteção, porque a uretra feminina é pequena, certo? Assim, tem mais ou menos uns 5 centímetros. Certo. Então, o que mais aqui? Cervix é o nome do colo uterino, né? O útero, ele vai ser um órgão em forma de pera, ele vai ter a porção principal, o corpo aqui, e o fundo do útero, e a cervix uterina, o colo uterino, onde faz o exame Papa Nicolau, vai ser bem aqui, passando a escovinha, né? Vamos lá. Qual a função do trato reprodutor feminino? Produzir os gametas femininos, os ovócitos, produzir os hormônios femininos, estrogênio, progesterona, principalmente. Isso vai acontecer nos ovários. Promover a fertilização do ovócito, que vai acontecer lá na tuba uterina. Manter o ovócito fertilizado, quando acontecer a fertilização, durante seu desenvolvimento completo, ou seja, 9 meses, isso vai acontecer no útero. E receber o órgão reprodutor masculino, que vai ser o canal vaginal, e também o canal vaginal vai servir para a expulsão do feto, no caso de um parto normal, certo? Bom, vamos falar um pouquinho de cada um. Primeiro, o ovário. O ovário é um órgão par, tá vendo? Tem a forma de amêndoa, com mais ou menos 3 centímetros de comprimento, de diâmetro. Aqui no ovário vai acontecer a maturação folicular, a gente vai ver o que é isso. E também a ovulação, certo? Que é a liberação do ovócito. Então, aqui o ováriozinho, ele vai ficar próximo à tuba uterina, ele não se liga diretamente a ela, fica próximo, certo? Bom, superfície do ovário, a gente vai ver melhor também na prática, vai ser recoberta por um epitélio que a gente chama de epitélio germinativo. Mas diferente do que acontece no homem, que a gente chama o epitélio do túbulo seminífero também de epitélio germinativo, no homem, esse epitélio germinativo vai dar origem aos espermatozoides, né? Na mulher, não. O epitélio germinativo, ele é simplesmente tem a função de fazer o revestimento externo aqui do ovário. É um epitélio pavimentoso, mas quase sempre cúbico simples, certo? Aqui não dá para ver, porque esse ovário está num aumento pequeno, mas para a gente ver o corpo inteiro, né, o parênquima total do ovário, mas a região do epitélio germinativo está aqui por fora. Esse é um ovário em idade fértil. Por quê? Também, como acontece no sexo masculino, durante toda a infância, o menininho só não tem espermatogônia, fica com o túbulo seminífero cheio de célula. Na mulher, esse ovário, na criancinha, ela vai ter só os folículozinhos. Vai ser diferente, não vai ter. Esse F aqui são folículos em diferentes fases de maturação, ou seja, esse ovário já está sob efeito hormonal, já está sob efeito de hormônio. Isso na menina, na infância, na bebê, na criança, não acontece, certo? Então, por isso que eu estou dizendo que
está escrito aqui que esse é um ovário em idade fértil. E o ovário de uma idosa, ou de uma mulher que já entrou na menopausa, vai ser diferente, vai ser eu acho que eu não botei esse slide, mas vai ser um ovário atrofiado, vai parecer uma mecha seca, gente, e não produz mais hormônio. Aí, então, a natureza é mais malvadinha com a gente, né? O homem produz hormônio lá a vida toda, mas a gente fecha a nossa produção lá pelos. Agora está um pouco mais tarde, lá pelos 50. Se eu for seguir minha mãe, eu vou lá pelos 50 e poucos. Vai parar. Vamos ver. Bom, túnica bugínea é o mesmo nomezinho que tem no testículo, vai ter aqui na mulher. Túnica bugínea, tecido conjuntivo denso, que vai ficar embaixo desse epitélio germinativo, é um conjuntivo mais espesso. Aí o ovário tem uma camada cortical e uma medular. A camada cortical é onde vai ficar os folículos em maturação, certo? Esses folículos, que é esse Fzinho aqui, eles vão ficar mergulhados num tecido conjuntivo especial, que é chamado também de estroma, e vão ter fibroblastos especiais, porque vocês vão ver que eles vão ter umas propriedades diferentes de um fibroblasto assim comum, a gente vai ver. E a camada medular, que é essa porção mais interna, é um tecido conjuntivo também, só que super vascularizado. Vai trazer toda a vascularização aqui para o ovário, certo? O que acontece nos ovários? Vai ter a formação dos gametas sexuais femininos e também a produção dos hormônios sexuais femininos. Bom, como ocorre essa maturação folicular? Deixa eu ver se eu botei. Ah, botei. Então, na mulher é um pouquinho diferente, gente. Um pouquinho não, bastante. Não, é um pouco diferente, é mais ou menos. Então, o que acontece aqui, a célula mesmo germinativa feminina é o ovócito. O ovócito é essa amarelinha aqui, essa célulazinha amarelinha que está aqui dentro. Só que o amadurecimento do ovócito vai acontecer com a participação de toda uma estrutura ao redor, certo? Toda essa estrutura junta a gente chama de folículo, certo? Quando a menininha, aí não é a mesma coisa, mas, por exemplo, o feto do sexo feminino, o fetozinho que está lá dentro da barriga da mãe ainda, ela vai ter um monte de ovogônia, certo? Lembra que no homem é espermatogônia, na mulher vai ser ovogônia. Essas ovogônias vão fazer mitose adoidado enquanto a menininha está lá dentro da barriga da mãe, enquanto ela é um feto. Essas ovogônias, um pouco antes dessa menininha nascer, já no feto bem amadurecido, essas ovogônias vão se diferenciar num ovócito primário. E esse ovócito primário vai iniciar a meiose 1, certo? Novamente, as ovogônias no feto feminino, elas estavam se dividindo por mitose, dando origem a outras ovogônias. Quando a menininha nasce, essas ovogônias todas já se diferenciaram num ovócito primário e iniciam a primeira meiose, mas ela para. A meiose 1 não se completa. Então, quando a menininha nasce, o bebezinho do sexo feminino, o que ele vai ter? Ele vai ter o ovócito primário na meiose 1 suspensa, certo? Ainda é uma célula 2N, porque ele não terminou a meiose 1. Ainda tem 46 cromossomos. E junta umas células ao redor do ovócito, que a gente chama de células granulares, daqui a pouco vai aparecer. Esse folículo é a estrutura, ovócito primário mais células foliculares. A gente chama de folículo primeiro primordial, é esse aqui, um folículozinho menor. Então, durante toda a infância, o bebezinho, depois durante toda a infância, a menininha vai ficar com esse folículo primordial, certo? Que é composto por esse ovócito primário em meiose suspensa e, a, e as células foliculares ao contrário, juntas, né? Certo. Aí, lá pelos 12 anos, geralmente, né, 11,
Não, bota aí lá pelos. A mulher é sempre um pouquinho antes, né? Lá pelos uns 10, 11 anos, isso vai variar muito de pessoa para pessoa. É, os hormônios começam a agir, certo? No caso, hormônios hipofisários, a gente vai ver. Primeiro começa hipotalâmico, né? A gente vai ver glândulas endócrinas. Começa a maturação, a liberação de hormônio. Liberação de hormônio muda tudo, pessoal. No homem, não começou a espermatogênese, vai ser a mesma coisa na mulher. Produção de hormônio, lá pela hipotálamo hipófise, vai iniciar a maturação folicular, que é o que está escrito aqui, ó. Maturação folicular. Compreendem modificações nos ovócitos, nas células foliculares adjacentes, no fibroblasto, que é esse rosa claro aqui, é tecido conjuntivo do estroma, e nos fibroblastos adjacentes a essas células da granulosa, certo? Tudo isso vai mudar. E aí vai, só que diferente do homem também. Geralmente, um ovário, aqui, um ovário de uma mulher que já está no ciclo, que já está ciclando, que já está no período fértil, que já está no. Uma mulher em idade fértil, ela vai ter ovários com folículos em diferentes fases de maturação. Só que diferente do homem que libera milhões de espermatozoides de uma vez, geralmente a mulher libera só um ovócito por mês. O mais comum é liberar só um ovócito por mês, certo? Não são milhões, não. Deus me livre. Um ovócito por mês. Às vezes calha de ter mais de um ovócito liberado, né? Então, essa maturação folicular, pessoal, vai ser estimulado. A gente vai falar mais desses hormônios quando a gente for falar de glândulas endócrinas. É um hormônio chamado hormônio folículo estimulante, que é produzido pela hipófise, mais conhecido como FSH. O FSH é produzido pela hipófise e ele vai atuar direto aqui na maturação folicular, certo? E o interessante é que, enquanto esse folículo está amadurecendo, ele começa a produzir, e à medida que ele está mais maduro, que ele fica madurinho, ele começa a produzir estrogênio, certo? Então, ó, à medida que no mês que a mulher vai amadurecendo o folículo, o nível de estrogênio dela vai subindo no sangue, à medida que esse folículo fica mais maduro. Quando ele está maduro, ele forma um cistozinho na superfície do ovário e rompe. Quando ele rompe, olha só, o folículo, lembra que eu falei para vocês? Folículo é a estrutura inteira. É ovócito, células da granulosa ou células granulares e, os fibroblastos que ficam aqui ao redor. Tudo isso é folículo. Na ovulação, o que vai ser liberado é só o ovócito, junto com algumas células foliculares que ficam ao redor, certo? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar aqui. Sim, uma coisa que eu não falei, sim, uma coisa importantíssima que eu não falei. Como eu estava dizendo no início, a menininha lá quando ela ainda é um feto, vai ter as ovogônias, faz mitose, enche o ováriozinho dela de ovogônia. Quando a menininha nasce, ela vai ter só folículo primordial. As ovogônias delas todas já se diferenciaram em ovócito primário. Folículo primordial, ele vai ser composto, ó. Folículo primordial, ele é composto pelo ovócito primário, porque aí o que acontece? Esse ovócito primário, quando a ovogônia se diferencia do ovócito primário, ele já começa a meiose 1, mas ele não termina. Ele só vai terminar a meiose 1 se a mulher for menstruar aos 12. Quando a menininha nasce, esse ovócito primário só vai começar a meiose, recomeçar a meiose 1 12 anos depois, certo? Esse folículo, então, o folículo primordial é um ovócito primário e células com uma camadinha só de células foliculares ou células granulosas, certo? Aqui, olha só, ele está falando, essa maturação folicular inicia-se na vida intrauterina, certo? Com a mitose das ovogônias.
Tá vendo que aqui já não, aqui eu não peguei um esquema de ovogônia. A ovogônia só vai ter no feto, certo, gente? Feminino. Daí, quando a menina passa a infância com os folículos primordiais, aí lá pelos 10 anos começa o estímulo hormonal. A hipófise acorda e começa. Mentira, a hipófise já estava acordada, mas ela vai produzir, hipotálamo produz um GNRH e induz a hipófise a produzir FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que é o hormônio responsável pela maturação folicular, pessoal. Lá pela puberdade, geralmente, lembra que eu falei para vocês, maturação de um folículo por mês. Geralmente, o mais comum é um folículo por mês. Daí começa, pessoal. Isso aqui, ó, a partir de folículo primário, já vai ser de uma menina que já tem estímulo hormonal. Vai ser já uma mulher em idade fértil. Que aí vai indo. Desde a menarca, que a gente fala que a primeira menstruação é a menarca, que o mais comum é lá pelos 12, até a menopausa, que bota aí uns 50, mais ou menos. Então, a mulher fica dos 12 aos 50 nessa maturação folicular. Todo mês, um folículo liberado. E olha só que interessante. Uma menina de 12 anos, na primeira menarca é redundante, na menarca, ela vai ovular um ovócito em meiose 1 suspensa a 12 anos. Ixi, depois eu tenho que. Eu vou falar isso depois. Vamos, abafa. Olha só. Esse folículo primordial vai ter o ovócito primário, que é o ovócito em meiose 1 suspensa, com as células foliculares. Quando começa o estímulo hormonal, aí um folículo por mês, o que vai acontecer? Essas células foliculares que estão ao redor, elas aumentam de tamanho. Antes era umas células baixinhas, tipo pavimentosas, aqui elas ficam mais cúbicas. Ficam células foliculares cuboides. E olha só que interessante, esse ovócito primário, mas aí depois. Quando a menina já começa a ciclar, que esse folículo primordial ele já cresce, a gente já chama esse folículo de folículo primário, certo? Continua em meiose 1 suspensa, certo, gente? Quando esse folículo primário aqui, pessoal, esse folículo primário, ele pode ter uma camadinha só de células, aí a gente chama de unilaminar, ou ele pode ter mais de uma camada de célula. Olha só, isso aqui também é um folículo primário, só que ele é multilaminar, ele está mais desenvolvido do que esse aqui. Então, e aí ele começa a produzir o ovócito primário começa a produzir ao redor dele uma camada de glicoproteína, que a gente chama de zona pelúcida, que vai ser importante na hora lá da fecundação, caso esse ovócito seja fecundado, certo? Então, a gente tem aqui, vocês olharam, a célulazinha rosa com núcleo, a bolinha é só o núcleo, tá? A bolinha rosa é a célula inteira, o azulzinho ao redor é a zona pelúcida, esse monte de célula aqui ao redor, tem 3 camadas de célula, são as células foliculares. E vocês estão vendo um tracinho aqui ao redor? São os fibroblastos. Começa a formar, os fibroblastos começam a ficar num formato concêntrico ao redor desse folículo em maturação. A gente chama isso de teca. Então, vai ter a formação da teca, certo? Bom, do folículo primário, o que vai começar a acontecer? Entre essas células foliculares, começa a surgir uns espaços, certo? Esse aqui são os espaços antrais. Porque esse grande espaço que tem aqui, a gente chama de antro. Aqui começa a surgir os espaços que vão formar o antro, certo? Quando começa já a formar o antro, a gente já chama ele de esse folículo de folículo secundário, certo? Então, se você vê antro no folículo, ele já é secundário. Se ainda não vê antro, é folículo primário. Aí ele pode ser uni ou multilaminar. Lembrando, o ovócito ainda está em meiose 1 suspensa, certo?
Aí começa a acumular, dentro desse antro, desse espaço aqui, começa a acumular líquido folicular. É um líquido produzido pelas próprias células foliculares. As tecas, os fibroblastos, eles começam a formar duas camadas, pessoal. Tem a teca interna e a teca externa, certo? E aí, finalmente, a gente vai ter um folículo maduro ou de Graff, que é o folículo que vai liberar o ovócito. Ele é que vai sofrer o processo de ovulação. Aqui, neste momento, pessoal, a célula, o ovócito, um pouco antes de ser liberado, ele termina finalmente a meiose 1. Então, uma mulher de 30 anos, quando ela ovular, ela está ovulando um ovócito, aqui, agora que eu vou falar o negócio que eu ia falar, ela está ovulando um ovócito que ficou em meiose 1 suspensa por 30 anos, certo? Agora aqui, olha só, um pouco antes de ser liberado, o que a gente vê? Esse ovócito vai terminar a primeira meiose e começa a segunda, mas ele também para a segunda meiose. Mas notem que, como ele terminou a primeira meiose, esse ovócito aqui, a gente vai chamar de ovócito secundário, ele já é um ovócito com um número N, um número haploide de cromossomos, certo? Tem 23 cromossomos. Diferente dessas outras células aqui, dos ovócitos, que até o folículo secundário era ovócito primário, certo? No folículo maduro ou de Graff, que é o outro nome desse folículo, já é um ovócito secundário, mas com meiose 1 suspensa. E aí, o que, que vai ter nele? Antro folicular, esse espaço bem grandão, com muito líquido folicular aqui dentro. As células foliculares agora vão formar essa camada externa, vão formar uma pontezinha que a gente chama de cúmulo zoóforos, que é uma ponte que vai conectar o ovócito ao folículo, e ao redor do folículo, ao redor do ovócito, a gente tem a corona radiata, que são essas células foliculares que ficam ao redor do ovócito, certo? As tecas estão aqui, ó, teca interna, teca externa. Já já vocês vão entender a importância desses fibroblastos da teca. Ovogênese. Olha só, isso aqui são. Olha que bonitinho, peraí. Aqui está uma visão mais próxima do ovário. Aqui a gente tem epitélio cúbico simples, que é o epitélio germinativo, que apesar de ter esse nome de epitélio germinativo, não tem nada a ver com as células que vão formar os ovócitos. Eles fazem o revestimento do ovário, certo? É um epitélio cúbico simples. TA, túnica albugínea, que é aquele tecido conjuntivo denso, que aqui está em azul, que marca bastante que colágeno tipo 1. E aqui a gente tem o estroma, o córtex ovariano, que é esse tecido conjuntivo mais frouxo, onde os folículos estão mergulhados. Folículo primordial. Nossa, está muito pequenininho. Folículo primordial a gente vai ver na prática, pessoal. Ele é o folículo que a menininha nasce, certo? A menininha do sexo feminino, menininha do sexo feminino. O bebê do sexo feminino vai nascer com um monte de folículozinho primordial, contendo ovócito primário com células foliculares achatadas. Quando a menina entra na puberdade, que começa a maturação, começa a produção hormonal, é que aí vai começar o amadurecimento de folículo. Aí, por exemplo, a gente vai ter folículo primário, que é o quê, pessoal? Esse O1 é o ovócito primário. O ovócito primário, quando a menininha nasce, que ele está com o folículo primordial, esse ovócito primário inicia a meiose 1, mas não termina, certo? E aí, durante a infância toda, fica só com o folículo primordial. Quando entra na puberdade, começa a maturar folículo. Esse ovócito continua primário, certo? Tem um O1 aqui, esse O1 é de ovócito primário. Mas o que esse ovócito começa a produzir? Zona pelúcida, se vocês olharem um azulzinho aqui ao redor, é a zona pelúcida, e o folículo, as células foliculares, elas proliferam. Aqui um ovócito, aqui a gente tem dois folículos primários, só que esse aqui é multilaminar, ele está mais amadurecido do que esse, tá vendo?
Depois do folículo primário, olha só que interessante. No meio das células foliculares começa a surgir um espaço antral, um antro. Quando já tem esse espaço entre as células foliculares, a gente já chama ele de folículo secundário. Esse folículo é secundário, certo? Mas o ovócito ainda é primário. Olha as células da teca, que são os fibroblastos do estroma, desse conjuntivo. Já estão formando essa camada concêntrica ao redor do folículo. E aqui, finalmente, o folículo maduro ou de Graff. Se vocês notarem, aqui já está O2, tá vendo? O que acontece? Esse ovócito, um pouco antes de ser ovulado, ele finalmente termina a meiose 1, e aí reduz o número de cromossomos, certo? Então, aqui a gente já é um ovócito secundário, e esse folículo a gente chama de maduro ou de Graff. Olha o espaço antral bem grandão, o antro. As células foliculares ficam aqui, formando a camada externa, formam o cúmulo zoóforos, que é essa ponte, e formam a zona pelúcida, que vai ficar ao redor do ovócito secundário. E aí, gente, finalmente, aqui é a morfologia. Ah, que fofo. Morfologia de um folículo maduro. Olha só que lindo. Olha, gente, um folículo primário. Olha a diferença. Folículo primário unilaminar. Olha o ovócito primário aqui dentro, com as células foliculares, uma camadinha só ao redor. Certo? Aí, olha só o que a gente tem. Olha o ovócito, como ele aumentou o tamanho. O ovócito tem um núcleo. Esse ovócito aqui, ele já não vai ser mais primário. Esse ovócito era primário. Estava em meiose 1 suspensa. Quando o folículo é maduro ou de Graff, esse ovócito primário termina a meiose 1, inicia a meiose 2. Mas para também. Também para, certo? A meiose 2. Mas essa célula já é uma célula haploide, é uma célula N. Aqui ao redor a gente tem a corona radiata, que são as células foliculares, isso aqui é o cúmulo zoóforos, e aqui é uma camada de células foliculares, certo? Aqui ele está chamando granulosa porque as células foliculares ou granulosas. Aqui ao redor, olha os fibroblastos formando as tecas, teca interna e teca externa. Deixa eu ver, o que mais? Falei da zona pelúcida. A zona pelúcida é essa zona aqui, rica em glicoproteínas, pessoal. Vai ser importante na hora do reconhecimento. Daqui a pouco eu falo. Não, fala logo. Espermatozo. Não, depois eu falo. Depois eu falo. Daqui a pouco. Tá, corona radiatis, cúmulo zoófilo, já falei. Tá. Olha só que legal. Isso é muito maneiro, gente. Lembra que eu falei para vocês? Deixa eu ver se tá. Como acontece a ovulação? Olha só, na fase pré-ovulatória, deixa eu só fazer um negócio aqui também, que tá no outro, ó, aqui é o dia 1, aqui é o dia... Geralmente o ciclo da mulher dura 28 dias, né? De 28 a 30, aí também varia. Isso se for regular, né? Mas vamos botar que é um ciclo regular de 28 dias, certo? Primeiro dia do ciclo é o primeiro dia da menstruação. O FSH vai começar a ser liberado pela hipófise, certo? Qual o papel do FSH? Maturação folicular. Vai amadurecer folículo. Lembra que eu falei que à medida que o folículo está amadurecendo, à medida que o folículo está amadurecendo, esse folículo começa a produzir estrogênio. Quanto mais maduro o folículo, mais estrogênio ele está produzindo. Essa maturação folicular aqui, ela vai demorar mais ou menos, temos 10 dias para esse folículo, que é o tempo mais ou menos de liberação do FSH, e o nível de estrogênio vai subindo. Quando o nível de estrogênio já está alto no sangue, agora também não vou saber a concentração, mas quando esse nível de estrogênio está alto, depois a gente vai ter um gráfico juntando tudo. Quando o nível de estrogênio está alto, isso dispara, isso avisa a hipófise que tem um folículo maduro já, que ela tem agora que disparar
a produção de um outro hormônio que a gente chama de LH, que é o hormônio luteinizante. Esse aqui, ó, LH. Quando esse hormônio, pessoal, LH, é que vai disparar a ovulação. Toda essa a ovulação aqui vai acontecer no mais ou menos no 14º dia, certo? Deixa eu botar aqui 14º dia. 14º dia, 14, mais ou menos, varia. Pronto. Tá. O estímulo para ovulação é um pico de secreção do hormônio LH, liberado pela hipófise, em resposta aos altos níveis de estrogênio produzido pelos folículos em desenvolvimento, certo? O alto nível de estrogênio já vai avisar a hipófise, ó, pode disparar o LH porque já tem folículo pronto. E aí a hipófise faz isso, libera o LH, certo? Depois, esses dois hormônios baixam, porque outros hormônios vão entrar em ação, que a gente vai ver já já. Olha só a ovulação, pessoal. É formada aqui a superfície do ovário, é formado um cistozinho chamado de estigma. A tuba uterina, quando a mulher está no período fértil, quando a mulher tá com LH, produzindo o hormônio luteinizante, a tuba uterina, a gente vai ver que essa porção da tuba uterina que é o infundíbulo, e essa porção cheia dessas protuberâncias, a gente chama de fímbrias, ele se aproxima do ovário, se aproxima do ovário, para capturar o ovócito. Esse ovócito, então, é liberado, o ovócito secundário é liberado. Lembra que ele está com a meiose 1, meiose 2 suspensa? Quando o ovócito é liberado, aqui, ó, B, quando o ovócito é liberado, olha só, ele desprende o cúmulo zoóforos. Lembra o cúmulo zoóforos, que eram aquelas células da granulosa que faziam a ponte? Elas se desfazem e aí o folículo fica boiando no líquido folicular, no antro. Olha só, o líquido folicular extravasa, levando com ele o ovócito. Só que o ovócito não vai sozinho. O ovócito secundário, com a zona pelúcida e a corona radiata. Ainda tem célula folicular aqui ao redor, tá vendo? Ó, ele sai, o líquido folicular, ovócito secundário, com zona pelúcida e corona radiata, certo? Ampola infundíbula, tô louca. Intramural infundível, a ampola da tubuterina. Louca. A tubuterina se aproxima do ovário e faz a captura, essas fímbrias capturam o ovócito secundário, junto com a zona pelúcida e as células da corona radiata. E aí, olha só que ficou, o que que fica para trás? Olha só o que que fica para trás. Olha só o que sai. Esse cúmulo zoóforos aqui vai embora, se desfaz. O que sai na ovulação, pessoal, é o ovócito secundário, a zona pelúcida e a corona radiata. Fica para trás as células granulares ou foliculares e as células da teca. Elas duas juntas vão formar o corpo lúteo. Esse corpo lúteo aqui. Deixa eu ver se está no próximo slide. Não. O corpo lúteo vai estar nos próximos, que eu vou dizer de novo. O corpo lúteo, ele vai começar a produzir, enquanto o folículo em desenvolvimento produzir estrogênio, o corpo lúteo começa a produzir progesterona. Essas células aqui, a gente vai começar a chamar elas não mais de células foliculares e células da teca. A gente vai começar a chamar essas células de granulosa luteínicas e teca-luteínicas. Luteínicas. É quando elas já formam, são células que produzem. Elas vão funcionar como uma glândula endócrina temporária, né? Porque ele pode morrer. Esse corpo lúteo, se não tiver fertilização, depois de mais ou menos uns 10 dias, ele morre, essas células morrem e vira um corpo amarelo, vira uma cicatriz. Se a gestação acontecer, esse corpo lúteo vai continuar a produzir progesterona e vai aumentar a produção dessa progesterona. Vamos ver isso já já. A regulação hormonal na mulher. A gente vai ver isso direito
Tanto que eu nem falei do masculino, da mulher, só vou falar, porque depois eu vou mostrar um gráfico, mas eu vou falar rapidamente. A gente vai ver em glândulas endócrinas. Regulação hormonal na mulher começa na puberdade. No sistema nervoso central, a gente tem uma estrutura chamada de hipotálamo. Ela vai liberar o GNRH, que é um hormônio liberador de gonadotrofina, que vai atuar na hipófise. O hipotálamo e a hipófise são duas estruturas bem pertinho, certo? A hipófise vai começar, sob a ação do GNRH, vai começar a liberar FSH e LH, certo? Que vão atuar nos ovários. O FSH vai atuar nos folículos, fazendo com que os folículos comecem a amadurecer. Folículo que está amadurecendo produz estrogênio. O estrogênio, a gente ainda não chegou no útero, mas o estrogênio ele vai atuar no endométrio do útero. Endométrio é a camada epitelial do útero. O útero ele é um órgão composto por uma camada epitelial, uma camada muscular e um conjuntivo. O que muda todo mês na mulher sob a ação de hormônio é principalmente a camada endometrial, é o endométrio, é o epitélio. O estrogênio, ele vai ativar a proliferação das células epiteliais do útero. Então, vai ser a fase, a gente chama de fase proliferativa ou estrogênica, que é quando o endométrio começa a engrossar, certo? Ele começa a proliferar. A gente vai ver já já essa foto. E aí ele entra numa fase proliferativa. Lembra que quando o estrogênio está super, o folículo tem um folículo maduro ou de Grafe, o estrogênio está lá no teto, tá? Nível alto de estrogênio, a hipófise detecta esse nível alto de estrogênio e dispara o LH. Por quê? Se está nível alto de estrogênio, porque tem o folículo amadurecido. Então, dispara o LH, que é um hormônio que ativa a ovulação. Ovulou, formou o corpo lúteo, que é o resto do folículo que ficou no ovário. Corpo lúteo produz progesterona, que também atua no útero, pessoal, numa fase posterior à fase estrogênica ou proliferativa. A gente chama de fase progestacional, que é quando o útero está assim, prontinho para receber o zigoto, caso tenha uma fecundação. A gente vai ver que na fase progestacional ou lútea, que a gente chama, o endométrio está na espessura ideal para implantação, as glândulas endometriais, vocês vão ver que existem umas glândulas tubulares, vão estar cheias, e também vai acontecer um processo no útero. Vai acontecer um processo no útero que é muito específico, que é a angiogênese, a gente chama de angiogênese, é um processo de formação de novos vasos sanguíneos. No caso, são as artérias. Tem umas artérias no útero que, sob na ação da progesterona, nesse período progestacional, lúteo, essas artérias se tornam maiores e se tornam maiores, são as artérias espiraladas. Por quê? Caso tenha uma implantação, o zigoto, o futuro embriãozinho, né? Ele vai receber nutrição, oxigênio, vai receber nutrientes daquelas artérias espiraladas, e as glândulas, as glândulas também vão fornecer secreção tanto para implantação quanto também na época no período fértil da mulher, quando ela está com esse endométrio bastante secretor, essa secreção ela serve para alcalinizar também, para deixar, na verdade, o endométrio o útero com um ambiente bom para implantação, assim como o canal vaginal também. A mulher fica liberando mais muco quando ela está no período fértil, é um muco transparente, certo? E isso, a produção de muco indica que ela está no período fértil, que é quando essas glândulas do endométrio estão super desenvolvidas, e é isso. A gente vai ver isso. E aí, assim, olha, aqui tá juntando tudo. Só que tudo tem um fim, né? Se não tiver neném, se não tiver fecundação ali,
Vocês vão ver agora. Bom, olha só, controle hormonal, isso aqui eu adoro. Dá até para a gente entender o que é a tabelinha, mas não é para fazer tabelinha, viu? Tem que usar preservativo se não quiser ter bebê. Ou se você já é casado, pede para o seu amigo, marido, faça uma vasectomia. Aí você explica a aula de reprodutor masculino. Fala para ele, ó, você vai continuar produzindo seu hormônio, é porque é muito mais simples de você fazer do que eu. Mas se você quiser ligar as trompas depois numa cesárea, né? Vocês que sabem. Bom, então controle hormonal, olha só as fases que eu estava falando para vocês. Então, isso aqui é um ciclo menstrual. Ó, controle hormonal vai ser de um ciclo menstrual de 28 dias, certo? Nem toda mulher tem um ciclo certinho. E tem mulher que tem ciclo de 30 dias, menstrua a cada 30 dias. Esse exemplo que eu vou dar é para um ciclo de 28 dias, uma mulher que tem um ciclo certinho. Então, mais ou menos, a gente começa sempre a contar o ciclo menstrual do primeiro dia da menstruação, certo? Menstruou é o dia zero. Do dia zero ao quinto dia, geralmente fica menstruado uns 5 dias, né? Isso aqui varia bastante. É a fase menstrual, que não está escrita aqui, mas a gente chama de fase menstrual. A partir do quinto dia, mais ou menos, bota aí uns 12 dias, é a fase proliferativa, estrogênica ou folicular. Que é que fase? Olha só, quando a mulher menstrua, logo a hipófise dela já começa a produzir FSH sob a ação do hipotálamo, que está produzindo lá o GNRH. Ó, GNRH produz, hipotálamo produz GNRH, que atua na hipófise para produzir FSH. Começa a produzir FSH, certo? O FSH vai fazer o quê? Maturação folicular. O FSH, oi? O FSH, fecha aí para mim, Palícia. O FSH faz maturação folicular. Folículo maduro, o FSH é o azul, louca. Eu tô crente que eu tô no FSH aqui, o estrogênio. O FSH começa a maturar folículo. Folículo em amadurecimento, quando não tinha nada, olha só, os níveis de estrogênio na fase menstrual é muito baixo, é basal. Quando o folículo começa a produzir, começa a maturar, olha o nível de estrogênio, como começa a aumentar, gente. Então, durante a fase estrogênica, proliferativa ou folicular, o estrogênio ele começa a subir o seu nível sérico, que é o nível de estrogênio que corre no sangue. Esse estrogênio vai atuar lá no útero, no endométrio, lembra? Fazendo a camada endometrial proliferar. Por isso que a gente também chama de fase proliferativa, lá no útero. Tem uma hora que o nível de estrogênio está tão alto que a hipófise já entende que tem folículo maduro e faz um pico de LH, ó, pessoal. Pico de LH, ovulação. A mulher ovula. Isso acontece, aí é nessa hora que a gente consegue fazer uma tabelinha, que é assim. Você conta o primeiro dia da sua menstruação, é o dia zero, certo? Aí você conta 14 dias, que vai estar nesse pico de LH, certo? Ó, a fase ovulatória começa no 14º dia. Mas você sempre conta assim, se você for fazer a tabelinha. 2 dias antes ou 2 dias depois. Porque, assim, a ovulação, ela acontece uma vez, não dá para você falar, ai, eu ovulo no 14º. Assim, é perigoso fazer tabelinha assim. Você conta 2 dias antes, 2 dias depois, certo? Aí, por exemplo, se você viu assim, ah, eu vou estar, que dia é hoje? Hoje é dia 2. Hoje é o 14º dia, por exemplo. Então, ontem foi primeiro, anteontem 30. Você não faz nada do dia 30 ao dia 4, certo? Você pega o seu 14º dia, conta 2 dias antes, 2 dias depois, que dá o quê? 5 dias. Para ter certeza, você faz a semana proibida. Mas, como eu falei, gente, tabelinha não é legal, porque ela falha. Lembra que eu falei para vocês que a mulher pode, ela geralmente amadurece um folículo só, mas pode acontecer de amadurecer 2? Aí, e aí? Pois é. E também o uso do preservativo é importante porque controla a doença, né?
já que o HIV, sífilis, gonorreia, não está nem aí para os seus níveis de hormonais. Ele quer é te adoecer. Então, tem que usar preservativo. Bom, mas aí, então, no 14º dia, né, vai ter a ovulação por conta do pico de LH. Quando tem ovulação, é o pico de estrogênio. O estrogênio começa a descer, gente, com o passar dos dias, porque não tem mais folículo amadurecendo. Quem produz estrogênio é o folículo amadurecendo, principalmente o maduro, né? Então, o nível de estrogênio começa a descer. Mas, olha só, quando o ovócito é liberado do folículo maduro, começa a formar o corpo lúteo. Lembra que eu falei para vocês? Ele começa a produzir progesterona. Então, depois de 14, bota aí, depois de uns 3 dias da ovulação, a progesterona começa a atuar no útero, fazendo com que ele entre na fase lútea ou progestacional, que é quando a parede do endométrio ela fica perfeita, porque ele tem que engrossar, pessoal. Porque o embrião, quando ele vem, o zigoto, ele implanta, ele cava e ele entra dentro do endométrio. O embriãozinho não fica só na camada superficial, ele cava, parece um tatuzinho, e entra e fica nessa camada endometrial. Então, a camada de endométrio tem que estar espessa, certo? E quem faz essa espessura da camada ficar ideal é a progesterona. Então, a progesterona. Almoço? Tá, já. A progesterona é que engrossa, ela é que deixa ideal a parede do útero. Existe a medida ideal, mas eu não sei, gente. Os médicos obstetras, especialistas em reprodução, eles esperam uma camada, né? Às vezes a mulher tem às vezes uma mulher que não consegue segurar o neném, não sei o quê, ou não consegue nem engravidar, às vezes é porque a parede, o endométrio dela não engrossa o suficiente, aí às vezes tem que tomar progesterona por fora, mas é assim. Mas existe uma medida mínima de endométrio, que eu não sei. E, bom, a progesterona atinge um pico, só que assim, pessoal, aí o corpo lúteo está lá funcionando. Se tiver fertilização, o que acontece? O zigoto vai lá, chega no endométrio, já o, o futuro embriãozinho chega no endométrio e implanta. Quando ele implanta, esse zigoto começa a produzir um hormônio chamado de beta-HCG, certo? O beta-HCG, ele vai atuar mantendo o corpo lúteo vivo. Por quê? Porque o embrião precisa que o endométrio continue espesso, certo? Para ele se desenvolver. Então, o beta-HCG, que é o hormônio detectado nos exames de gestação, ele vai servir para isso, ele vai servir para manter o corpo lúteo vivo, produzindo muita progesterona. Aí a mulher grávida vai produzir bastante progesterona, certo? E pronto, aí fica assim para manter a gestação. E se não tiver fertilização? Se não tiver fertilização, depois de um tempo, esse ovócito chega sozinho lá no útero, morre ali, o ovócito morre, e os níveis, e o corpo lúteo, eu falei para vocês, o corpo lúteo, ele dura mais ou menos esses dias, do dia 14 até o dia uns 10 dias, mais ou menos, dura uns 10 dias ali. Depois desse tempo, se não tem fertilização, se não tem beta-HCG para manter ele vivo, as células começam a morrer. E ele vira uma cicatriz, que a gente chama de corpo amarelo. Aí, olha só o que acontece com os níveis de progesterona à medida que o corpo lúteo está morrendo. Cai. Olha os níveis hormonais, pessoal. Isso aqui já é a TPM louca, que é a tensão pré-menstrual, principalmente pela baixa abrupta de progesterona e estrogênio também. Isso acaba com a gente. E aí, inicia o ciclo menstrual. Aí lá vai nosso corpo tentar tudo de novo. Então, todo mês acontece isso. As pílulas, pessoal, elas enganam a nossa hipófise. A hipófise não libera a pílula anticoncepcional, ela faz com que a hipófise não libere o LH. Então, a gente não tem pico. A gente, porque eu tomo.
a gente não tem pico de, a mulher acaba não tendo o pico de LH, do hormônio luteinizante. E aí não ovula, o útero fica sempre, o endométrio não espessa e não ovula, não tem ovócito, né? Não tem para onde o espermatozoide vai fecundar o quê, né? Bom, aqui, ó, após a ovulação, a formação do corpo lúteo, ó, as células da granulosa, essas células aqui, maturação folicular, ovócito maduro, liberou. Folículo maduro de Graafi, liberou ovócito. Fica só a estrutura externa do folículo, que vira um corpo lúteo, maravilhoso. O corpo lúteo, se fertilizar, ótimo. Ó, se uma gravidez acontece, o corpo lúteo produz a progesterona durante 4 a 5 meses, porque depois também entra a placenta para produzir progesterona. Então, fica produzindo a progesterona durante esse tempo. As células da teca e da granulosa, a gente passa a chamar de células granulosa e teca luteínicas, certo? Se não tiver gestação, que é o próximo, deixa eu ver. Se não tiver gestação, olha só, esse corpo lúteo, ele começa a morrer. Sim, esse corpo lúteo produz muita progesterona. Se não tiver fertilização, o corpo lúteo começa a morrer, nível de progesterona começa a cair. E aí vira um corpo albicans, ou corpo amarelo. Olha esse corpo lúteo, pobre, coitado. Se a gravidez não ocorre, o corpo lúteo produz progesterona por 10 a 12 dias, e depois suas células morrem por apoptose, que é uma morte celular programada. E aí o ovário fica com essa cicatriz. Então, o ovário, por exemplo, de uma mulher de 40 anos, ele vai ser cheio de cicatrizinha dos ovócitos que ela já liberou pela vida. Um ovócito de uma menininha de 12 anos, 13, vai ser um ovócito ainda bem lisinho, sem cicatriz, sem muita cicatriz. E o ovócito de uma mulher idosa, como a gente também não vai mais ter produção hormonal, esse ovócito não, o ovário vai ser murcho, vai parecer uma ameixinha seca, vai sofrer um processo que a gente chama de atresia. Pronto, finalmente terminou o ovário. O ovário é o mais demorado. Bom, e as trompas? Trompas são é um órgão duplo também, são 2 tubos musculares, tem de 12 a 15 centímetros de comprimento e 0,7 a 5 centímetros de diâmetro. Se vocês notarem, o diâmetro da tuba uterina é maior, próximo ao ovário, nessa região da ampola, e vai diminuindo o diâmetro à medida que chega na região intramural, que é essa região que desemboca no útero, certo? Certo. Regiões da tuba uterina. Eu tinha falado, o que eu tinha falado aquela hora? Infundíbulo. É a região do infundíbulo, essa aqui é a ampola, estava certo, então. Regiões da tuba uterina. Primeira porção, mais próxima que o ovário, é o infundíbulo, que tem o diâmetro o diâmetro maior, né? Olha só como é. O epitélio, ainda não está falando aqui, mas o epitélio vai ser cilíndrico simples ciliado, assim, ao longo de toda a tuba uterina. Não só cilíndrico simples ciliado, mas também com muitas células glandulares, certo? Aqui, ó, tem as fímbrias. Na fase ovulatória, o infundíbulo, ele chega próximo ao ovário para capturar o ovócito, certo? Que vai ser liberado aqui. Captura o ovócito e começa a trajetória. A fertilização, geralmente, o encontro do ovócito com o espermatozoide acontece aqui, ó, na ampola. Aí, durante 5 dias, mais ou menos, esse zigoto, que depois da fertilização já vira um zigoto, continua aqui sendo levado pelos cílios do epitélio da tuba uterina e, junto com muita secreção também, vai ser levado para a tuba uterina, para então implantar nesse endométrio que tem que estar bem espesso, pessoal, pela ação da progesterona produzida pelo corpo lúteo que ficou aqui, certo? Porque o zigotinho, ó, o futuro embriãozinho, ele cava o endométrio. Depois da ampola vai ter o istmo, e depois do istmo a região intramural, que já é
quando desemboca no útero, o lúmen da tuba uterina. Olha só a região do istmo, olha a região da ampola, da ampola não, a intramural. Intramural, a camada muscular, que o útero, se vocês notarem aqui o útero, a camada muscular do útero, que a gente chama de miométrio, ela é muito espessa. E a porção intramural, como já é desembocando no útero, vai ter a camada muscular espessa também. Então, aqui o marronzinho claro é o epitélio, o bege é músculo, camada muscular, e o roxinho fora é uma serosa, que é um tecido conjuntivo. Então, tubo uterina vai ter essas três camadas, uma mucosa, que é o epitélio junto com uma lâmina própria, um conjuntivo frouxo embaixo, uma camada muscular, de duas camadas musculares, que aqui não dá para ver, né? Uma circular interna, longitudinal externa e uma serosa, que é o conjuntivo. Olha só que bonito. Essa é uma região, ele não fala qual é, mas provavelmente é um infundíbulo. Eu acho que na prática a gente vai ver as regiões diferentes. Mas essa é uma região ainda com lumen bastante grande, ou infundíbula ou ampola. A mucosa vai ter dobras longitudinais que diminuem à medida que chegam na porção intramural da tuba uterina. Epitélio, aí a gente vê aqui, olha que coisa linda, gente. Epitélio colunar simples com células ciliadas e secretoras, muita célula glandular aqui. Por quê, pessoal? O ovócito, ele não tem perninha. Ele precisa ser transportado pela tuba uterina, que tem, lembra que a tuba uterina, ai, que meleca, quero voltar. Ixi, travou. Tuba uterina. Tuba uterina tem o quê? De 10. Ai, bandido, eu queria voltar para lembrar. Tem de 10 a 12, não é, centímetros? O ovócito vai ter que ser carreado até o útero. E aí ele vai ser carreado, pessoal, pelo batimento ciliar das células de revestimento, certo? Que vai bater, ó, o cílio vai bater em direção ao útero. O espermatozoide, quando ele for encontrar o ovócito na ampola, ele tem que nadar contra o batimento ciliar, certo? Ai, travou. Pronto. Ai, travou. O vídeo ainda tá. Vamos lá, amigo. Tá. Aqui a gente consegue ver epitélio, músculo e a serosa, tá? E aqui, olha que lindo, o epitélio cilíndrico simples, ciliado, com células muita glândula, porque tem que ter secreção para levar o ovócito e também, caso aconteça uma fecundação, essa secreção possa dar suporte para aquele zigoto que está migrando para o útero, certo? Para implantar. E o útero, agora vamos para o útero. O útero é esse órgão único em forma de pera, normalmente. É o colo do útero, certo? Corpo fundo, serve-se o colo uterino aqui. Aqui já é o canal vaginal, viu? É um órgão interno. A gente fala vagina, o canal vaginal é interno. O útero, gente, ó, olhando, ele tem 3 camadas. Aqui eu botei ao contrário, ó. Ele tem, vou falar de dentro para fora, uma mucosa, que é um epitélio cilíndrico simples, também secretório, miométrio, que é a camada muscular. A camada epitelial a gente chama de endométrio, miométrio, e o perimétrio, que é a serosa por fora, tecido conjuntivo, certo? Eu só vou dar uma pausa, que eu tô com fome. Aí depois eu volto com o resto da aula teórica, que já tá acabando, e a prática, tá bom? Meu padrasto tá me esperando.